Então, pessoal, dando continuidade ao direito penal, aplicação da lei penal no espaço, né? Já fiz um primeiro vídeo, né? E agora vamos dar continuidade, né? Então, a gente viu lá, tratou dos princípios da lei penal, viu quando que aplicava a lei penal no espaço, o princípio da territorialidade, o princípio real de defesa e proteção, vimos também o princípio da justiça universal, da universalidade, o princípio cosmopolita, vimos o princípio da representação da bandeira, né? E então agora cumpre a gente analisar o que efetivamente, o que é o território nacional. A gente viu como regra o nosso Código Penal adota o princípio da territorialidade, mas esse princípio da territorialidade, em regra, é fácil saber aqui em Curitiba, São Paulo, Brasília, Amapá, né, o Macapá, não importa, isso é fácil de ver, mas em alguns casos haverá alguma dificuldade para a identificação do que é a territorialidade para a aplicação do princípio da territorialidade. Tá? Então, o que é o conceito de território nacional? Território nacional é o âmbito espacial sujeito ao poder soberano do Brasil. Né? Então, é o âmbito espacial do espaço, o âmbito espacial, o espaço que a soberania do Brasil é exercida. Tá? Esse território, né, nacional, ele tem dois subconceitos. Né? Tem um conceito, e os dois se aplicam no direito penal, eles podem se desdobrar em duas manifestações, tá? Para considerar território para o direito penal. Uma manifestação ou um conceito efetivo ou real, e outro é um conceito de territorialidade por extensão. Tá? Nessas duas hipóteses, é território tanto no efetivo real quanto no território por extensão. Nesses dois casos vigora o princípio da territorialidade. Essas duas hipóteses aplica-se a lei penal brasileira. Tá? Então vamos ver primeiro o conceito efetivo real. O que é o conceito de território efetivo real? Na verdade, trata-se da superfície terrestre brasileira, tá? Superfície terrestre, dos limites territoriais, né? Da superfície terrestre brasileira, incluído aí o solo e o subsolo. Tá? Então, a superfície terrestre brasileira, incluído o solo e o subsolo, as águas territoriais brasileiras, águas fluviais, lacustres ou marítimas, tá? E o espaço aéreo correspondente a esses espaços, a superfície, todo o espaço aéreo que está sobre a superfície terrestre e as águas territoriais, constituem o conceito real ou efetivo de território. Tá? Existe, sem embargo, um conceito de território brasileiro por extensão. Tá? Esse território por extensão, ele abrange, né, aqueles casos em que os delitos são cometidos dentro de embarcações ou aeronaves. Lembra do princípio da bandeira aqui que ele incide. Tá? Então, ele estende o território nacional não só para os limites territoriais, suas águas fluviais, terrestres, marítimas, mas também para as embarcações e aeronaves. Mas isso professor, é para todas as embarcações e aeronaves? Não, vamos explicar. Primeiro a gente tem que diferenciar embarcações e aeronaves públicas. Tá? Então, para as embarcações ou aeronaves brasileiras públicas, sempre são território nacional. Todo delito praticado no interior de aeronave ou embarcação pública é um crime praticado dentro do território nacional. Tá? Não importa onde ele esteja em porto internacional, águas internacionais, em outros países, sobrevoando outros países, dentro de embarcações ou aeronaves brasileiras públicas. Isso é constituído uma extensão do território nacional. Tá? O que são embarcações ou aeronaves públicas? São aquelas embarcações que são empregadas em período de guerra, em serviço militar, em serviço público ou colocado em serviço público. Então imagine que o avião da FAB que foi utilizado para uma viagem oficial do Brasil está sendo utilizado para serviço público, muito embora, por exemplo, pode ter ocorrido um crime cometido lá
sobrevoando outro país, lá, Europa, Inglaterra, os Estados Unidos, não importa, ali dentro daquela aeronave, por ser uma aeronave pública, uma vez que está em serviço público, ali é considerado território brasileiro. Tá? Então, o que são embarcações ou aeronaves públicas? São as aeronaves de embarcações utilizadas em guerra, em serviço militar, em serviço público, né, que eu acabei de falar, ou aquelas embarcações de aeronaves colocadas à disposição de chefes de Estado ou representantes diplomáticos, tá? Colocadas à disposição de chefes de Estado ou representantes diplomáticos. Aqui, quando a aeronave e a embarcação é pública, não importa onde ela esteja, sempre será território brasileiro por extensão, tá? Beleza? Até aqui simples, né? E as privadas, professor? As privadas vai depender de algumas circunstâncias, tá? Então, a aeronave ou embarcação será privada quando ela for registrada no Brasil, tá? Então, essa será e não tiver incluída no conceito de embarcação ou aeronave pública. Então, para que seja considerada uma embarcação ou aeronave privada seja considerada como território brasileiro, né, por extensão, elas vão ter que ter, primeiro, a bandeira brasileira, tá? Primeiro tem que estar em bandeira brasileira e estar em águas ou espaço aéreo internacional, tá? Então, se um crime é cometido num avião registrado no Brasil, em águas internacionais, esse crime é cometido dentro do território nacional por extensão, tá? Então, aeronaves privadas ou aeronaves ou embarcações privadas registradas no Brasil e o crime cometido em águas ou espaço aéreo internacional, esse crime é cometido por extensão, é considerado como cometido por extensão no Brasil. Professor, mas se essa aeronave, se for praticado dentro de uma aeronave privada no espaço aéreo brasileiro, será considerado crime dentro do território nacional, porque insere-se no território nacional, ou seja, está no espaço aéreo nacional. Professor, mas se for cometida dentro de uma aeronave privada brasileira, mas no espaço aéreo de outro país, por exemplo, está sobrevoando os Estados Unidos e ali na aeronave privada brasileira é cometido um delito. Ali esse crime não é cometido no Brasil, não é considerado, né, cometido no Brasil, porque não se insere no conceito de território por extensão. Tá? Então, quando for, se for cometido, então considera-se por extensão todo aquele crime cometido em embarcação, aeronave pública, tá? Pública sem requisitos, sempre vai ser território brasileiro, ou privada, desde que registrada a aeronave no Brasil e o crime tenha sido praticado em águas ou espaço aéreo internacional. Tá? Aqui, como eu disse lá, como eu expliquei na última aula, na última gravação, essa ideia, o princípio da bandeira, ele serve para evitar lacunas de impunidade, porque senão os crimes cometidos no espaço aéreo internacional não haveria, era possível que outro país não pudesse punir, então é aplicado esse princípio. Tá? Se uma aeronave privada estrangeira tiver em água ou espaço internacional, o que vai ser? Vai ser considerado no conceito de território nacional, porque esse crime vai ser cometido no território brasileiro, está sobrevoando o território brasileiro, não há necessidade de extensão, porque ali no conceito de território nacional já está incluída essa conceituação, beleza? Esse disciplinamento está previsto lá no artigo 5º, parágrafo 1º e 2º do Código Penal, tá? O que diz lá o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 5º do Código Penal? Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, então, conceito por extensão, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, tá? Ou a serviço brasileiro, onde quer que se encontre,
bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou alto mar. Tá? Então, aplica-se o conceito de territorialidade. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso de território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial. Então, quando a embarcação for privada ou a aeronave for privada e estiver em pouso ou atracada em porto brasileiro, será considerado crime praticado no Brasil, porque é o território do Brasil, ou não precisa estar atracada ou aterrissada, mas também inclui-se quando ela estiver sobrevoando águas brasileiras ou navegando sobrevoando águas brasileiras, sobrevoando o espaço aéreo brasileiro ou navegando em mar, em águas brasileiras. Tá? Então, esse parágrafo 1º e 2º do artigo 5º, na verdade, eles sintetizam um pouco confusa aquilo que eu falei para vocês, né, do conceito de território efetivo ou real, ou conceito de território brasileiro por extensão. Tá? Então, com isso a gente expõe basicamente esse primeiro critério, a conceituação de territorialidade. Tá? Pessoal, eu vou aqui mais uma vez fazer uma pausa, já demos aqui 11 minutos e continuo ainda sobre esse tema em mais um vídeo para facilitar nosso carregamento. Tá? Dúvidas, como você sabe, podemos fazer pelos meios lá, e-mail, sistema da Unibrasil ou mesmo por Instagram. Abraço.